Nós vamos seguindo com mais informações aqui nesta tarde. Bom, nosso contato agora é com o José Scorsato, ele que é coordenador-geral da FAMURS. Vamos falar sobre esse assunto que, a partir de ontem, aí, está repercutindo muito com relação à proposta aí do governo federal. Inicialmente, essa proposta que vem com relação ao Pacto Federativo, né, que vem propondo diversas questões, mudanças, enfim, que o governo deverá apresentar em breve. Entre as PECs, aí, 3 PECs enviadas pelo governo ao Congresso, prevê incorporação a municípios vizinhos das cidades com menos de 5.000 habitantes e arrecadação própria menor de 10% da receita total. Isso até faz com que muitos pequenos municípios acabam deixando de existir, sendo incorporados aos municípios mães. E dos 231 municípios gaúchos que têm menos de 5.000 habitantes, 226 têm receita própria menor que 10% total da receita municipal. José Scorsato, prazer conversar com você aqui na Rádio Repórter de Juí. Nos fale de que forma que a FAMURS recebeu esta informação e qual o posicionamento aí, referente principalmente com relação à extinção aí de municípios. Boa tarde. Boa tarde, Jaldir. Boa tarde especial a ti, a todos os ouvintes da Rádio Repórter, em especial a comunidade de Juí e toda a região que nos ouve nesse momento. É uma alegria conversar com vocês, retransmitir um abraço especial do presidente Dudu Freire, prefeito de Palmeira das Missões, o prefeito Valdir Reck, aí, prefeito de Juí. Nos pegou com muita surpresa essa proposta do governo federal. Pelos simples fatos, antes de nós entrarmos nos números frios, que são esses que você relatou com muita propriedade, Saldir, antes, nós entendermos um contexto social, nós entendermos o que a FAMURS pensa e o que a FAMURS está comprometida, o que os prefeitos e as prefeitas do Rio Grande do Sul estão comprometidos de ter nas suas gestões municipais, gestão responsável, gestão com redução de gastos, gestão com eficiência da aplicação do recurso público, gestão de atendimento às soluções das demandas das pessoas que residem na cidade, que demandam das suas dificuldades do dia a dia na cidade. Então, todo esse compromisso do cunho social, do cunho estrutural, do cunho do melhor atendimento na área da saúde, na área da educação, na área da geração de emprego e renda, na área cultural, na área da assistência social, na área de infraestrutura urbana ou infraestrutura rural, na área da diversificação e da melhoria da agricultura, quer seja ela em grande escala ou em propriedades de menor, nas agriculturas familiares. Então, esse compromisso e essa responsabilidade a FAMURS tem. A FAMURS entende que a sociedade tem que, sim, ser tratada com carinho, atenção, e as políticas públicas têm que chegar no homem e na mulher que reside nos municípios. Por isso, porque o cidadão que consome na cidade, que compra no mercado, que compra no comércio, que compra na loja, ele está gerando imposto. E esse imposto, ele depois é redistribuído como forma de serviço para os cidadãos. Só que, nesse contexto do governo, o que se contabiliza como imposto municipal são 3 impostos nessa proposta: o IPTU, o ITBI e o ISS. O IPTU é a parcela que as pessoas pagam aí das suas casas que estão no município, que geralmente os municípios têm valores quase insignificantes ou baixos de parcelas de IPTU. O ITBI é o imposto também de transição aí, o ISQN é o imposto de prestação de serviço que uma construtora, uma empresa faz uma prestação de serviço na comunidade e que não gera um valor agregado tão grande. Porém, tem outras contribuições municipais, exemplificando a CIP, que é uma contribuição sobre iluminação pública, tem o dinheiro que o prefeito aplica em contas bancárias para uma grande obra que gera aí o valor da aplicação, que gera o juro, que é recurso municipal. Tem a prestação de serviços, e na região dos municípios menores, Juí também deve ter, principalmente na agricultura, que o município tem as patrulhas agrícolas, que prestam serviço para o agricultor e cobram um valor por esse valor. E nós temos a receita estadual, para exemplificar 2. O IPVA, que a maioria, o veículo municipal, a maioria do tempo circula nas estradas municipais, mas o recurso é dividido, 50% fica por Estado e 50% retorna aos municípios.
assim como também a geração de ICMS. Com exceção das grandes empresas do Rio Grande do Sul, as de médio e pequeno porte, quem dá um incentivo na ponta, nos berçário industrial, cedendo um terreno, cedendo isenção fiscal, para que a indústria se instale aí na cidade, e isso o prefeito fazendo, ele vai receber só de volta, depois no bolo, todos 25%, 75% fica para o Estado, assim como o IPI, que é o Imposto sobre Importação, e também com o Imposto de Renda, que todos pagam, e que vai para a União, e depois vem as migalhas de volta para o município. Então, há uma distorção nesse entendimento. E muitas vezes, né, Zaldir, a população entende da seguinte forma: bom, na letra fria, 226 municípios gaúchos, não vai mais existir prefeito, vice-prefeito, vereadores e alguns secretários e CCs, e isso vai gerar uma grande economia. Isso é uma gota de água no meio do oceano. O Estado do Rio Grande do Sul vive momentos calamitosos de situação financeira que precisam ser ajustados. O empresário que está na ponta aí está pagando excessivas cargas tributárias. O governo federal, através das emendas parlamentares, cada vez aumenta mais, e os prefeitos e as prefeitas têm que pedir praticamente esmola junto ao governo federal. Então, há uma série de equações que nós vemos discutindo com o Pacto Federativo, que nós temos que ajustar, que o dinheiro fique aí, nos municípios gaúchos, porque a população está perto para fiscalizar, a população conhece o prefeito ou a prefeita, a população tem contato com esse homem ou essa mulher que exerce momentaneamente o exercício de ser prefeito ou prefeita, de ser vice-prefeito ou vice-prefeita, e se tem uma cobrança muito melhor, e os recursos são melhores aplicados, e há uma eficiência melhor. E outra coisa que se discute, bem importante, que nós temos que ressaltar: ok, fecharam-se alguns municípios, e aquele município que não atingiu esses índices, Zaldir e ouvintes, o que se faz com o funcionário público que é concursado nesse município? Ele vai perder o seu concurso público ou vai vir para o município de origem? E se do município que veio para o município de origem, a diferença de salários, vou citar um exemplo: o professor do município ganha X e o professor do outro município ganha Y. Será que o judiciário vai entender que tem que ter equiparação salarial e todos têm que ganhar na mesma função, o mesmo salário, não pode ter distinção na mesma função, e se cria um equilíbrio salarial? E esse recurso, quando cessa o município, aonde que vai ir esse recurso? Aí para o município mãe, ou vai ir para Brasília para reforçar ainda mais o caixa do governo federal e aumentar o poder de valores que o governo federal já tem exacerbado hoje, e os municípios vão receber ainda menos? E a luta constante que nós temos de manter os pequenos municípios com agricultura diversificada ou com agricultura de grande escala, para que o jovem permaneça no município, que possa produzir os alimentos que tanto nós consumimos, no frango, nas aves, nos suínos, na citricultura, na avicultura, no gado de leite, na produção de grande escala, na soja, no trigo, no milho, no arroz, enfim, em toda o que sustenta o Rio Grande do Sul, que é a nossa agricultura de grande ou de pequena escala, que mantém o Rio Grande do Sul vivo, que a gente tem permanente debate em manter esse jovem lá no município. E se isso não acontecer, não vai ter uma concentração ainda maior de jovens nas cidades mais populosas? Então, nós estamos preocupados com o cunho social, com o cunho de atendimento e com a prestação de serviço de qualidade que tem que ser dada, e que os prefeitos e as prefeitas conseguem fazer isso, obviamente, respeitando o que a população pensa. O serviço tem que ser prestado com qualidade, o dinheiro público tem que ser respeitado pela sua eficiência, a redução de gastos tem que existir, a gestão de responsabilidade tem que existir, o enxugamento da máquina pública tem que existir, mas isso os prefeitos e as prefeitas fazem, prova disso que cumprem com as suas obrigações em dia. Então é essa a grande discussão que nós estamos criando e que nós queremos debater de forma organizada, de forma diplomática, primeiro com o governo, com a Casa Civil, com o ministro Paulo Guedes, através de uma comissão de prefeitos do Rio Grande do Sul, do Brasil, com a CNM, com a Confederação Nacional dos Municípios, para que nós possamos tirar essas dúvidas, e se nós tivéssemos debatido todo esse tema antes, com absoluta certeza não seríamos surpreendidos por essa pauta bomba, que pode desfocar algumas coisas mais importantes na reforma tributária,
que também nós temos que ficar atentos. Bom, neste contexto aí, também, Scorsato, a FAMURS até avalia que apenas 5 municípios, né, ficariam fora, né, municípios aí de o Capivari do Sul, Monte Belo do Sul, Coxilha, não são 5, são com menos de 5 mil habitantes, na verdade são os municípios com menos de 5 mil habitantes que ficariam fora, Capivari do Sul, Monte Belo do Sul, Coxilha, São João do Polesine e Arambaré, com média aí de 11,7% total dessa arrecadação. Por que seria isso? De que forma que esses municípios têm essa arrecadação maior em comparado com os demais que têm menos de 10% aí com esta média de população também? Esses municípios, no seu cálculo de ITBI, IPTU, ITBI e SEQN, são municípios um pouquinho maiores, eles provavelmente têm alguma contribuição de SSQN, alguma prestação de serviço esse ano mais forte na questão do turismo, nas empresas, uma plataforma de IPTU, quem sabe, maior. Então, esses 5 ficariam fora dessa escala, mas 226 ficariam dentro da escala. Mas há um dado bem importante que, vou citar como exemplo, o município de Westfália. Sim. O município de Westfália é um município de 3.014 habitantes na região do Vale do Taquari. O município de Westfália ficaria fora, tem uma receita 10,35,1, mas se só incorporarmos o ICMS que ele produz, que é um alto índice, porque tem várias empresas, ele tem um valor agregado muito forte, ele já sobe para 45,9% de recurso naquilo que retorna em 25%. Se nós olharmos aí Barra Funda, que tem a Água Sarandi, que também tem um índice muito forte de retorno de ICMS por ter a Água Sarandi no município de Barra Funda. Então, os municípios todos são autossuficientes, eles vivem por conta, eles têm autonomia própria. Por óbvio que a concentração de recurso muito forte na União cria dificuldade para o município, porque nós queremos um pacto federativo que seja justo, que aquilo que nós produzimos nos municípios fique nos municípios, para que nós possamos gerir e fazer com que a população que reside nos municípios, para ser até retórico, possa ser melhor assistida, melhor atendida, com mais responsabilidade, com mais comprometimento, com mais empenho, com mais dedicação, e a população podendo fiscalizar de perto e olhando para os prefeitos e prefeitos que têm contato no dia a dia. Bom, a partir de agora, Scorsato, de que forma que os prefeitos, os municípios, como FAMURS, podem trabalhar essa questão, e junto principalmente aos parlamentares, deputados, é porque vai também depender basicamente aí com uma decisão do Congresso, para tentar reverter esse quadro, pelo menos amenizar toda essa proposta aí do governo, até porque os municípios vêm lutando há muito tempo para que aumente esse bolo tributário de retorno de recursos para os municípios, mas não da forma aí que está sendo proposta por parte do governo federal. Agora eu acho que vem um cenário todo de debate, de nós entrarmos para dentro dessa reforma da Previdência, entendermos, porque a justificativa ela é muito subliminar, ela é muito genérica, ela não traz números para dentro, ela não traz dados, como eu disse antes, esse valor que o município X arrecada, onde que ele vai ir, de que forma vai se criar o mais Brasil e menos Brasília, que pelo que a gente percebe ao contrário, é mais Brasília e menos Brasil, mas num olho só, um olhar por cima. Então, acho que tem que ter isso, porque senão quem vai pagar a grande conta de tudo isso é a população novamente, os homens e as mulheres que residem aí, que vão pagar essa grande conta de um serviço de qualidade, de um serviço público deles não ser atendido. Então, agora, o presidente Dudu, com a diretoria, com os presidentes das associações regionais, com os demais presidentes dos outros estados, com a CNM, vai entrar nessa linha de discussão harmônica junto ao governo federal, com o ministro da Casa Civil, ou com o ministro Paulo Guedes, ou com o planejamento, ou com quem nos atenda e que possa responder por essa pasta, ou com o próprio presidente Jair Bolsonaro, para que nós possamos tirar essas dúvidas e fazer os ajustes necessários para que a população não perca mais do que já perdeu até hoje. Bom, ainda em termos de, como você disse, da população, o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que esta proposta não vai ser imposta. Ele disse que a população que vai ter que concordar. E, de fato, quando houve a emancipação dos municípios, passou pela aprovação da população. Então, você entende que também depende da população e não só do Congresso essa matéria, no seu entender também, Scorsato? Por óbvio, devia ser dessa forma. Nós devíamos consultar antes a população
Vamos pensar no município da região que possa ser atingido, né, na região de Juí. Bozano, Coronel Barros e Nova Ramada, são municípios pequenos aqui da região, né? Vamos pensar Nova Ramada aí, Exato. que não tem nenhum acesso de asfalto ainda até lá, né, que está brigando pelo acesso de asfalto. Acho que aquela população devia ser consultada se realmente o município é importante para eles ou não, porque aqui de Porto Alegre, ou lá de Arvorezinho, de Lajado, onde eu resido, fica fácil opinar sobre Nova Ramada, né? Não, o município não precisa, porque tem um prefeito, tem um vice, tem 9 vereadores, tem secretário. Agora pede para a população de Nova Ramada que passa lá se eles querem que o município exista, se é importante, se melhorou a vida deles, se melhorou a qualidade de vida deles, se eles são mais assistidos, se eles têm uma prestação de serviço de mais qualidade, independente do prefeito, o prefeito que esteja no cargo, porque isso a cada 4 anos se coloca em prova, e a população que escolhe os seus governantes, né, no processo democrático que nós vivemos. Eu acho que para essas populações, para essas pessoas tem que ser pedida se é importante para a vida deles, se melhorou principalmente a qualidade de vida deles, porque os internautas de plantão que opinam em rede social, é fácil fazer o discurso demagogo que se tira tantos prefeitos, tantos vices, tantos vereadores e se resolve o problema do Brasil. Que bom que fosse assim e seria fácil. Essas fórmulas, elas não são simplistas. Não é bem com uma fórmula simplista e mágica que se resolve problemas estruturais e históricos. Eu acho que nós temos que ir mais a fundo e, repito, o dinheiro tem que ficar aqui, nos municípios, senão vai para Brasília e acontece tantos desmandos, tantos desvios, tantas coisas que a gente viu, está vendo e vai ver no futuro, talvez comprometendo a imagem do Brasil e fazendo um descrédito da política perante a população, mas aqui na ponta os prefeitos e os prefeitos têm mantido um padrão de atendimento dentro das suas condições bom para os munícipes que residem aí nas suas cidades. Tá certo, agradecemos então a sua participação aqui no Repórter na Tarde, José Scorsato, coordenador-geral da FAMURS, falando sobre essa proposta do Pacto Federativo, apresentado ontem pelo governo e que atinge diretamente os municípios. Obrigado, Scorsato, um abraço, boa tarde a você. Obrigado, Saldino, um abraço a você, um abraço a todos os ouvintes da Rádio Repórter de Juí. É uma alegria conversar com todos os amigos.